A minha matriz motivadora da vida é pensar que eu não quero perder as utopias que eu tinha quando criança e continuar agindo como ativista, sujeito político, professor, favelado, que deseja o mundo que eu desenhava quando era criança. A política chega na minha vida a partir dos meus pais, de que é ela quem vai definir, nesse sistema colocado brasileiro, esses direitos que nós não temos acesso, porque o projeto político, ele diz que se eu for ofertado todos os direitos e todos receberem esses direitos, em políticas públicas, em acessos, em oportunidades, não vai ser bom para o capital. Então a política e o ativismo, eles vão se misturando na minha trajetória, de que eu preciso agir em confronto, em enfrentamento, para a garantia de uma política que é dos direitos fundamentais para as nossas existências, que são individuais, mas que se organizam coletivamente. A gente consegue fazer isso acontecer, essa cidade ser melhor para todo mundo, quando a gente aceita e respeita que diversidade não é adversidade, que pluralidade é fundamental para a construção de um bem viver coletivo. A gente conquista uma cidade que é melhor para todo mundo, em que todos esses problemas são apresentados e a própria cidade também apresenta soluções, no momento que a ocupação da institucionalidade, ela presta o serviço de construir mecanismos de participação popular. Eu acho que o meu sonho na política é que a política não precise de mim. Bagulho doido, né? É porque se ela deixa de precisar, e aí que eu tô falando da minha individualidade, o meu sonho na política é que a política ela se torne tão diversa e ocupada por tanta gente diferente que também se parece comigo, em que eu não sou necessário, senão apenas na contribuição do processo político da vida. Quando a gente traz isso na nossa construção de campanha agora, a ocupação de uma juventude negra, viva, que seja eleita, que parte da Zona Oeste, que é de favela, de origem pobre, que sobreviveu à miséria, que enfrentou os tiros, que sentiu fome, que sentiu sede, que precisou o tempo inteiro, no longo da sua trajetória, se organizar para poder sobreviver, que carrega dores do mundo que não deveria carregar, que está cansado. Se a gente chega no momento de existência política coletiva, de que esses corpos eles não são mais urgentes de estarem lá, significa que eles já fazem parte do lar. E de que se a gente... Porque é triste, porque política que é a possibilidade concreta da efetivação de direitos, a gente fala que a nossa participação política ela é urgente, significa que se a gente não estiver lá, ninguém vai falar sobre as nossas dores porque não sente elas. Se eu deixo de ser necessário, não é só porque tem mais pessoas parecidas comigo lá dentro, mas significa que essas urgências elas não existem mais, porque finalmente deixaram a gente viver. Então a gente só faz a disputa política nesse grau, de uma representatividade que ela não é vazia, de dizer o que a gente enfrenta nos lugares que a gente vive, ninguém tá falando senão a gente. E a gente tá falando com sangue na mão, porque a gente acabou de tirar o corpo de um vizinho. A gente tá falando com o estômago doendo, porque as pessoas estão sentindo fome. A gente tá falando com o joelho doendo, porque a gente teve que carregar a cesta básica. A gente tá falando com a dor na memória dos nossos pais, dos nossos familiares que morreram na fila de um hospital. A gente tá falando de um olhar sobre o seu pai, que seu pai está desempregado há tanto tempo que você não sabe mais o que fazer, que você vai e escolhe outra alternativa para poder sustentar sua família.
Eu tô falando sobre a minha história, né? Que eu não seja mais necessário na política, porque a política ela já tá fazendo o que ela deveria fazer, que é me servir. Que é servir as pessoas. E que eu posso existir plenamente de tal modo que eu posso voltar pro meu lugar quentinho, que é dar aula. Mas que eu também posso ser bailarino. Se eu quiser.